E aí, bom dia, tudo bem? Como estão? Saudades de vocês, espero que muito em breve eu encontre vocês presencialmente, isso, de corpo e alma. Sinto falta, querendo dar um abraço, um aperto de mão em vocês, né? Poder estar na sua presença em sala de aula. Mas muito em breve vai passar essa pandemia, né? Esse coronavírus vai embora e a gente vai poder se encontrar. Eu trouxe para vocês na aula 10 o tema Caminhos da Vida, tá? E a gente vai falar do assunto das escolhas. Escolhas que a gente faz na nossa vida. Nessa imagem você vê os pés e flechinhas dando direções. Bem, a todo momento nós temos que fazer escolhas para onde a gente vai seguir, qual caminho a gente quer na vida. Isso aí a gente faz isso diariamente e algumas decisões elas são bem difíceis, são difíceis de tomar, né? Às vezes sair da cama é uma situação difícil. Isso é uma escolha muito difícil sair da cama. Para muitos é algo automático, mas para muitos não. Você tem que pensar esse processo. A gente faz escolhas e mais de 20 mil escolhas no nosso dia, elas já estão prontas quando a gente acorda. Isso, quando a gente acorda, essas escolhas já foram feitas. O nosso cérebro tem uma caixinha lá no subconsciente de coisas que estamos acostumados a fazer, escolhas que já estão prontas. E toda vez que se apresentar aquele fenômeno na sua frente, você vai responder daquela forma que já está pronta. Claro, isso é em função de algumas crenças que a gente tem. E claro, a gente também pode mudar. No caminho da nossa vida, a gente vai refletir sobre: você já ficou sem saber que caminho você quer seguir na sua vida? Isso. O que eu vou estudar? O que eu vou ter como profissão? Para onde que eu vou? Para sair da situação da qual eu estou agora, o que eu devo fazer? Para onde eu vou? Eu peço ajuda para alguém? Como que eu faço? Bem, você poderia me descrever que sentimento foi esse? Foi insegurança? Foi medo? E depois de ter feito uma escolha que talvez não foi favorável, te deu medo? Ou arrependimento? Além do mais, você acha fácil ou difícil fazer escolhas? Bem, isso a gente tem que refletir, porque algumas escolhas elas podem ser bem automáticas, como eu disse, mas outras a gente tem que pensar, e são escolhas um pouco mais difíceis. A gente tem que pensar sobre fazer escolhas hoje. Hoje a gente vê médicos tendo que fazer escolhas. Para quem não está se cuidando com o coronavírus, por exemplo, e fica doente, a gente vê situações onde os médicos estão tendo que fazer escolhas. Isso, fazer escolhas. Escolhas entre quem vive e quem morre. O que você acha? É fácil ou é difícil fazer uma escolha como essa? Agora me conta, para você que não quer ficar doente, ficar em casa é uma escolha fácil ou uma escolha difícil? Pensa aí. Bem, eu trouxe para vocês um vidinho, é um curta-metragem de animação, o nome dele é A Escolha e você vai encontrar lá no YouTube. Tá aí o link, acessa lá. Ele coloca duas situações onde o mesmo personagem ele tem que escolher alimentos, lugares para ir, como agir, e tem as duas situações, uma possivelmente correta, não sei, ou mais favorável, e outra que pode lhe trazer algum mal. Como que ele faz essas escolhas? Como que é? E o resultado das escolhas que você faz? Quando é que eles vão se apresentar? É legal a gente refletir sobre isso. Mas lembre uma coisa, todas as escolhas que a gente faz, elas estão no campo da nossa moral, da nossa ética, e também fazem parte da nossa liberdade. Nós temos liberdade para fazer tudo o que a gente quer, escolher qualquer situação no mundo. Agora, aquilo que existe em mim e faz parte de mim, só pode ser transformado por mim. É uma escolha que o outro nunca irá transformar, nunca irá mudar. E aquilo que é do outro, é a liberdade do outro, e que faz parte dele, só pode ser transformado por ele, pelo outro. Aprendam uma coisa que é extremamente importante. Isso a gente tem que colocar na nossa cabeça. Isso é fundamental que a gente coloque. Eu sou o senhor de tudo que é meu, tá? Eu sou o senhor do meu destino. Então as escolhas que eu devo fazer na minha vida são escolhas minhas. Se eu obedeci a ordem de alguém, significa que a escolha que eu fiz foi obedecer à ordem de alguém. Por isso veja a importância de eu refletir. Claro que algumas escolhas da nossa idade de 13, 14, 15 anos, a gente tem que ter alguém maior de idade que possa nos orientar. Porque tem algumas escolhas que, devido à nossa imaturidade, a gente pode fazer escolhas bem errôneas. E umas que a gente lá no futuro vai se arrepender. Então por isso é muito bom você entender a importância de fazer escolhas saudáveis. Inclusive aquelas que a longo prazo você sabe, a curto, médio ou longo prazo, não vão trazer um resultado negativo na sua vida. Até porque, das suas escolhas, quem vai ter que assumir essa responsabilidade é você. Então faça isso com muito zelo e com muito carinho. Bem,
Eu trouxe o texto aqui do Fernando Pessoa, tá? Ele coloca lá, no meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Bem, quero que vocês assistam esse poema, tá? Ouçam ele. Esse link que eu coloquei para vocês, ele fala o mesmo poema em mais de 5 línguas. E é legal você ver a tonalidade de cada uma delas. E no fundo a gente saber que em qualquer língua, em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, existe uma pedra no meio do caminho. Havia um caminho no meio de uma pedra. É tipo isso, não é? Então, assiste lá para a gente dar continuidade na aula. Eu quero que vocês entendam que depois de vocês compreenderem e ouvirem esse áudio, a gente vai fazer uma reflexão sobre as atividades que estão na sua apostila. Muitas vezes, as escolhas que a gente faz, elas não são pautadas no nosso desejo autêntico, mas por influência de outro. Muitas vezes a gente se deixa levar por aquilo que os nossos colegas falam, amigos e pessoas que não estão bem intencionadas. E é legal a gente pensar. A gente tem 2 situações aqui nessa imagem que eu quero que você observe. Veja, o colega chega para o outro e diz assim: vamos dar uma volta? Ah, depois da aula. Vamos, Lucas. Não posso, preciso terminar hoje o meu trabalho de ciências. E é assim que ele responde. Já na segunda situação, se não terminar hoje, eu vou me prejudicar. Não sei, não. Ah, cara, o que é isso? Bem, o amigo está fazendo um questionamento e convidando ele para fazer esse passeio. Agora eu queria que vocês refletissem. Qual deve ser a escolha mais acertada de Lucas? E por quê? Qual seria a escolha correta que ele deveria fazer? Reflete sobre isso e registra lá na sua apostila, tá bem? Bem, qualidades necessárias para prosseguir a nossa caminhada. Diante da nossa vida, em inúmeros momentos a gente vai ter dificuldade. A estrada por qual a gente vai percorrer, muitas vezes a gente vai ter que ser persistência, porque havia uma pedra no meio do caminho e no meio do caminho havia uma pedra. Em alguns momentos a gente vai pensar em desistir. Desistir da nossa profissão, desistir até mesmo da nossa própria vida. Desistir dos sonhos que a gente tem por falta de fé. De acreditar que lá na frente as coisas podem mudar, que a força do transcendente de Deus também pode lhe ajudar. Assim como pode faltar coragem para você enfrentar aquilo que precisa. Isso, mesmo dando medo de fazer esse enfrentamento, você entender que precisa ter coragem, porque senão você não perpassa aquele obstáculo. Claro que ter força vai ser algo extremamente fundamental, porque a caminhada muitas vezes é longa, ela desgasta. Então, é legal que a gente consiga refletir sobre a importância de ter força nessa caminhada. E acima de qualquer coisa, e se não acima, tem que estar nessa questão da qualidade mesmo do entendimento da caminhada. Tenha determinação. Isso. Ser uma pessoa determinada, aquela que escolhe, sabe o que quer, isso vai te tornar obstinado. Você sabe onde quer chegar. Você criou um propósito, fez desse propósito uma missão. Então você planejou toda a caminhada. Como iria? Você se determinou a chegar lá. E mesmo que você passe por todas as dificuldades, você não irá desistir. Tá ok? Faça essa reflexão, leia a sua apostila, leia e faça as atividades para que a gente possa concluir esse pensamento e essa reflexão. E na dúvida, por favor, vamos conversar. Eu deixo para você como um compromisso a leitura do poema do Carlos Drummond de Andrade, leia ele de maneira inteira. Acesse o link, os links complementares que segue aqui abaixo, né? Que foi justamente para você ouvir o poema do Carlos Drummond de Andrade. E também como atividade compromisso 3, realizar então atividade 1, 2, 3, a 4 e a 5 da apostila, que estão nas páginas 26 e 27. Tá ok? Bem, ficamos por aqui com essa aula. Agradeço vocês, obrigado pela presença. E mais uma coisa, se você sabe que tem um amigo seu que não está assistindo às aulas, manda um WhatsApp para ele. Isso, e não é só aula de OPE não. Isso, chama para aula de matemática, chama para aula de português, isso aí, chama o pessoal. Vamos assistir e fazer as atividades, tá bem? Beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula.